Como os israelitas sobreviveram a tantos desafios e tribulações ao longo de sua história? Você já se perguntou? A Bíblia nos fornece relatos de 7 eventos milagrosos, onde Deus interveio para salvar seu povo. Os israelitas eram um povo escolhido por Deus. Ele tinha um plano especial para eles, e ele estava determinado a vê-lo passar. Como a travessia do Mar Vermelho, Moisés erguendo as mãos para o céu, e Deus deu aos israelitas a força para vencer a batalha. Então, sem perder tempo, vamos falar desta passagem. A parada do Mar Vermelho, e no Antigo Testamento no livro de Êxodo, a travessia do Mar Vermelho é inspiradora, testemunho direto da intervenção divina. Enquanto o sol dava testemunho do horizonte, os israelitas escravizados encontravam-se à beira da vasta e implacável extensão do Mar Vermelho. Sua libertação parecia um sonho impossível, um mero sussurro nos ventos uivantes de opressão. Moisés, um líder relutante, escolhido por Deus, guiou seu povo para a terra prometida. Com o gosto amargo do Egito ainda persistindo, os descendentes escravizados de Jacó ansiavam por liberdade, uma chance de caminhar em solo livre de amarras da servidão. Mas sua busca pela liberdade estava ameaçada. Os passos em recuo de fuga foram ofuscados pela perseguição implacável do exército egípcio. Seus opressores, movidos pela fúria e pela vingança, procuravam extinguir a esperança cintilante da emancipação. Então, naquela hora crítica, algo extraordinário se desenrolou. As águas do Mar Vermelho, como que respondendo ao apelo silencioso de uma nação sitiada, se separaram diante de seus olhos. Um caminho inimaginável esculpido pelas águas, convidava os israelitas para pisar no fundo do mar. No entanto, o exército egípcio perseguidor ousou seguir, o abraço do mar voltou, engolindo as forças da opressão. As ondas que batem sussurrou uma história de libertação, silenciando os ecos da tirania sob as profundezas. O confronto em Refidim contra os amalequitas, e na árdua jornada rumo à cobiçada terra de Canaã. O povo de Israel encontrou um julgamento significativo em Refidim, um confronto que gravaria nos anais de sua história. Os amalequitas, emergindo como um inimigo inesperado, confrontou os israelitas, procurando impedir seu progresso. Nesta conjuntura crítica, a providência divina interveio. Moisés, um canal para a orientação de Deus, levantou as mãos, enquanto Josué liderou as forças israelitas contra os amalequitas. No alto de uma colina, Moisés ergueu o cajado de Deus, uma representação da assistência divina no tumulto da batalha. Os refluxos do confronto estavam ligados ao movimento de suas mãos, uma representação cativante da interação entre a influência divina. Êxodo capítulo 17 versículo 11 narra: enquanto Moisés sustentou suas mãos, os israelitas prevaleceram em batalha. No entanto, a fragilidade humana sucumbiu à exaustão, obrigando Arão e Hur a ajudar Moisés, apoiando seus braços até que o sol poente selasse a vitória triunfal de Israel. Esse confronto contra os amalequitas não ecoaria apenas nas vitórias dos israelitas, torna um símbolo do entrelaçamento da determinação mortal e da fortificação divina. Agora vamos para a terceira passagem da Bíblia onde conta a história da queda das muralhas. As muralhas de Jericó guardam um conto de divina orquestração e conquista milagrosa, gravando uma marca na jornada dos israelitas para reivindicar sua terra prometida. Jericó, uma cidade fortificada e formidável, ficou com um impedimento no caminho para o destino divino de Israel. O plano de Deus, um farol de esperança em a face da inexpugnabilidade da cidade, desdobrada através de um plano extraordinário para sua captura. A intervenção divina tornou-se o ponto crucial do cerco, guiando os israelitas em um único caminho para a vitória. O plano desfraudou-se com o mandato divino de marchar em torno dos muros inexpugnáveis de Jericó. Os israelitas, liderados por sacerdotes portando a Arca da Aliança, embarcaram em uma marcha cerimonial pela cidade uma vez por dia durante 6 dias consecutivos. A sinfonia foi orquestrada no 7º dia. Enquanto as pessoas circulavam pela cidade 7 vezes, o ar cheio de expectativa.
Com o soar retumbante das trombetas sacerdotais e dos fervorosos gritos do povo, chegou o momento milagroso. Como que curvando-se ao decreto divino, os muros de Jericó desmoronaram diante do poder coletivo da fé e do anúncio divino. Se você está assistindo a este vídeo, aproveita para se inscrever em nosso canal Fé Renovada hoje, porque somente assim o canal consegue alcance para atingir mais pessoas e isso nos ajuda a criar mais conteúdo como este. Sem mais demora, vamos para a próxima história. A vitória inspirada de Gideão sobre os midianitas na terra de Efraim, e no coração de um tempo ofuscado pelas garras opressoras dos midianitas, Gideão surgiu como um farol de esperança e desafio. Em uma época marcada pela sombra assombrosa da invasão e subjugação, Gideão emergiu como uma figura de liderança inspiradora e orientação divina, destinado a conduzir seu povo à libertação. Sob o peso da opressão midianita, a liderança de Gideão brilhou como uma luz radiante perfurando a escuridão. Reconhecido como homem da tribo de Manassés e descendente de Joás, Gideão foi escolhido para enfrentar a ameaça que assolava a terra de Efraim. Providência divina, reconhecendo o potencial de Gideão, revelou um plano estratégico que abriria caminho para a vitória. Em uma impressionante demonstração de orientação divina, Gideão foi instruído a reunir homens valentes de várias tribos. Uma lição vital na arte da guerra se desdobrou como a mão divina. Desejando enfatizar essa vitória não foi apenas do poderio humano, reduziu o exército para um seleto 300 guerreiros. Em um golpe de brilho guiado pelo divino, Gideão elaborou um plano ousado e engenhoso. Armado com trombetas, tochas escondidas dentro de jarros e uma estratégia velada no caos, eles cercaram o acampamento inimigo, posicionando-se, eles mesmos estrategicamente, a um sinal de Gideão, desencadearam o caos planejado. As trombetas dos arremessadores se estilhaçaram e as tochas foram reveladas, lançando uma ilusão de um enorme exército subitamente descendo sobre os midianitas. O ardil inteligente, sob a orientação divina, mergulhou o inimigo em confusão e terror. Desordenado e oprimido pelo assalto repentino e inesperado, os midianitas caíram em retirada desorganizada, encontrando sua derrota decisiva nas mãos de Israel. Misericórdia revelada em Nínive. Na antiga história de Nínive, uma narrativa de compaixão divina e redenção humana se desenrola como um testemunho profundo da amplitude da misericórdia. Está a voz profética de Jonas, um mensageiro encarregado de entregar uma profecia angustiante de destruição iminente pairando sobre a cidade. Jonas, o profeta relutante, levou uma mensagem de desgraça iminente para a grande cidade de Nínive, infame por suas hostilidades contra Israel. Sua proclamação retumbante reverberou pelas ruas labirínticas da cidade, prevendo a ira iminente do divino. No entanto, em uma reviravolta inesperada, o povo de Nínive respondeu de uma maneira que transcendeu expectativa. O rei e os cidadãos, ao ouvirem a sinistra advertência que Deus dera a Jonas, foram tomados de um profundo sentimento de arrependimento. O grito ressoante pela clemência divina ecoou pelas grandes avenidas, um autêntico apelo. Movido pela autenticidade desta penitência coletiva, Deus, numa demonstração inspiradora de misericórdia, optou por reconsiderar o juízo predito. Num gesto divino, Nínive foi poupada da desgraça iminente. Este ato de tolerância divina não só evitou a queda da cidade, mas também pintou uma tela resplandecente da magnanimidade divina. Através da benevolência demonstrada a uma cidade conhecida por suas adversidades contra Israel, a misericórdia de Deus brilhou, iluminando os caminhos da redenção e da oferta expansiva da graça divina. A preservação de Nínive continua sendo um testemunho duradouro da vasta extensão da compaixão divina, transcendendo fronteiras e falando com a capacidade de redenção dentro do espírito humano. Fica como uma narrativa da leniência divina e da graça insondável se estendia até mesmo àqueles considerados à beira da retribuição divina. O confronto significativo de Gog e Magog, nos versículos proféticos escritos por Ezequiel, surge uma advertência a respeito de uma formidável ameaça aos descendentes de Jacó. Um confronto iminente com Gog e Magog. Esta profecia, repleta de visões enigmáticas, anuncia um tempo em que a paz dentro da terra sagrada de Israel seria desafiado por um adversário sinistro e formidável.
O imaginário enigmático predita um futuro onde a paz dos judeus, tendo finalmente se estabelecido na querida terra de Israel, enfrentaria um adversário ameaçador. Gog, símbolo da agressão, surge para enfrentar a pacificação dos descendentes de Jacó, provocando a ira divina e a reviravolta. A resposta divina a essa ameaça iminente é descrita como uma demonstração avassaladora do divino, frustrando a agressão. O Senhor, com um fervor condizente com os céus, garante o triunfo contra o adversário iminente, assegurando a paz e a santidade da Terra Santa. A visão de Ezequiel, ao mesmo tempo em que previa um período de turbulência e confronto, também prevê um avivamento para os descendentes de Jacó. Os judeus dispersos, num retorno poético à sua pátria, encontraram um renovado sentido de unidade e propósito, anunciando um renascimento para o povo de Israel. Esse avivamento, uma pincelada profética na tela do tempo, promete uma restauração de seu vínculo sagrado com a terra e um retorno edificante ao seu lar querido. O confronto significativo de Gog e Magog é um momento crucial na história de Israel, simbolizando não apenas uma vitória divina sobre a adversidade iminente, mas também o reavivamento e o ressurgimento do povo disperso de Israel, continua a ser uma parte integrante das profecias esotéricas, com a promessa de intervenção divina e a restauração de uma pátria querida para os descendentes de Jacó. Ezequias e a sombra da Assíria. No crepúsculo da antiguidade, os anais da história testemunhavam um conto de sombras assustadoras e a coragem inabalável de Ezequias, monarca de Judá, diante do colosso ameaçador que era o Império Assírio. O formidável império pairava como uma tempestade sinistra no horizonte, lançando sua sombra de mau presságio sobre o reino de Judá. As terríveis notícias das conquistas assírias reverberou pela terra, incutindo um medo profundo no coração do povo. O poderoso Senaqueribe e suas legiões, já vitoriosos na elevação de fortalezas e avançando em direção à cidade de Laquis, lançou uma pá sinistra sobre o reino de Judá. Ezequias, como a personificação da resiliência e fé, voltou a olhar para o céu, buscando a intercessão divina diante da calamidade iminente. Com o poder da Assíria acampada ao redor dos muros de Jerusalém, a cidade estava sitiada, os assírios zombando e zombando dos defensores, suas ameaças pintando um quadro sombrio de desgraça e desespero. Contudo, como relatam os anais, ao raiar de um novo dia, uma intervenção celestial se desenrolou. As legiões assírias, prontas para a conquista, tiveram um destino inexplicável como intervenção divina, ocupou o centro do palco. Em uma reviravolta milagrosa, o exército de Senaqueribe encontrou uma derrota inesperada e estarrecedora. Forçado a uma súbita e inexplicável retirada para Nínive, o outrora poderoso rei conheceu sua trágica morte nas mãos de seus próprios filhos. A queda abrupta do invencível exército assírio sob a sombra do poder divino marcou uma virada crucial na história. A intervenção milagrosa, um testemunho da soberania da providência divina, desferiu um golpe decisivo em poder ameaçador da Assíria. Este evento épico é um testemunho do poder indomável da fé e da intercessão do divino diante de adversidades intransponíveis. Continua a ser um testemunho do legado duradouro da fé inflexível de Ezequias e o poder inigualável da intervenção divina. Deixe-nos saber seus pensamentos no comentário abaixo e também não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal para mais. Enquanto isso, obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e que Deus o abençoe.